Olá, olá meus irmãos, boa noite, paz do Senhor, espero que estejam todos bem, todos animados para essa reflexão de hoje. E vamos aguardar aí, né? Quem mais tem para chegar, para nos abençoar aí, para nos aquecer. Já fiz um pouquinho antes a live para poder abrir um pouquinho antes, que é para poder dar tempo de todo mundo chegar aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Os irmãos que estão já assistindo aí, já pode dar um likezinho aí, já dá um sinal de vida aí pra gente, dá um oi, dá um paz do Senhor, uma boa noite, para que a gente não se sinta aqui. Sozinho a gente nunca vai estar, né? Porque isso vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas que é muito bom saber que tem alguém do nosso lado nos acompanhando, né? Dando atenção, junto com a reflexão, e também peço que os irmãos também possam compartilhar, né? Compartilhar tudo o que vai estar acontecendo. Os irmãos também podem compartilhar com seus amigos aí, para ajudar, né, na divulgação desses estudos. Alô, os irmãos lá de Ingleses, lá de Florianópolis, Vânia Dutra, paz do Senhor, Vânia Dutra Gomes, o irmão lá de Ingleses, lá de Florianópolis, seja muito bem-vindo. O som para os irmãos aí está saindo bem. Peço que os irmãos já vai contribuindo aí com a sua... Vão contribuindo com isso aí também, tá? Para saber se está tudo certo o som. Se está todo mundo ouvindo muito bem. A irmã Vânia a Vânia Dutra Gomes, é lá da Bahia. Terra boa. Muito bom. Glória a Deus. Da maneira que for chegando os irmãos aí, pode dar um oizinho pra gente, dando um aceno aí, que a gente vai se sentir mais aconchegado com os irmãos, tá bom? Irmão Leci, lá de Pindamonhangaba. Irmãos, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer uma oração para a gente ser guiado, né? Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos para poder refletir sobre a Tua palavra. Senhor Jesus, eu peço que me use como canal para a transmissão da verdadeira palavra revelada e que ilumine em meu coração e em nossos corações essa palavra que já foi revelada. E que o Senhor é capaz, meu Deus, de dosar no coração de cada um conforme a necessidade de cada um. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos conduza em paz, para que seja feita mais uma transmissão e mais uma reflexão debaixo da Sua santa unção. É que eu te peço, Senhor, nos guarde durante essa transmissão. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos lá, né? Peço de novo que os irmãos possam compartilhar com o seu vizinho, com seus contatos aí, né, para a gente poder divulgar essas lives aí, que é muito bom, né, para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento de todos, né, a evolução, a edificação, a multiplicação faz conta da edificação. Uma vez edificado, a multiplicação é o próximo passo, né? Então a gente pode multiplicar isso daí, e para que todos nós possamos estar, né, em comunhão, que seja por live, os irmãos lá da Bahia, os irmãos lá de Santa Catarina, os irmãos de São Paulo e nós aqui dos Estados Unidos. Isso é uma comunhão, e é muito bom, parece que está todo mundo próximo um de outro, né? O que faz isso é só o Espírito Santo de Deus que faz isso, nos unindo através dessa tela. Bom, irmãos, a lição de hoje, ela é a lição número 6, tá? Da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E a lição número 6, ela fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Bem, os objetivos nossos hoje
O nosso objetivo hoje é tentar transmitir e mostrar para os irmãos que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina, bem como enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. A história de Boaz, né, que Noemi e Ruth, né, uma história muito boa que a gente vai estar vendo, discorrendo isso aqui hoje, tá bom? O nosso texto áureo, ele está situado em Gênesis 2:15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Na nossa verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A nossa leitura bíblica, irmãos, ele está situado lá em Ruth, no capítulo 4, dos versos 7 a 12. Eu peço para os irmãos que contribuam aí com a leitura também para aqueles que não têm a revista, tá? Não está acompanhando pela revista, pode abrir aí a Bíblia, né? No livro de Ruth, no capítulo 7, dos versos 7 a 12, para contribuir também com a gente com essa leitura, né? Irmãos, essa passagem, ela está falando justamente do resgate de Noemi, né? Boaz, ele se interessa muito em resgatar Ruth, mas tinha seu parente que era por direito o remissor de Noemi. Ele tem uma linhagem para isso aí, tem uma linha, né, sucessora que deveria ser usado, né, conforme lá as leis lá de Levítico, lá de Deuteronômio. Isso acontecia, irmãos, quando uma mulher ela ficava viúva, né, e o irmão imediato do seu marido, ele tinha o direito de resgatar a viúva. Ou seja, né, comprava todos os bens que o falecido tinha deixado e se casava com ela para prosseguir com a genealogia do falecido. Porém, mas aí Boaz ele estava muito interessado em Ruth, né? Então chamou ele, o parente que estava na linhagem, o próximo da linha, né, que era o principal remidor de Noemi, né, e faz uma proposta para ela, dizendo que quando ele resgatasse os bens de Noemi, ele teria que se casar com Ruth, né, que é para continuar a linhagem dos filhos de Elimeleque. Os filhos de Elimeleque, que eram o Quilom, né, e Boaz, que eles se casaram com Ruth e casaram com Orfa, né. Foi quando o remidor, vendo essa possibilidade de ter que não só comprar os bens de Noemi, que aqui era de Elimeleque, ele viu na possibilidade de casar com Ruth e ele não quis. Tá? Foi quando ele não quis se comprometer com esse resgate, porque é para não atrapalhar na herança natural dele. Né? Então ele transferiu o seu direito de resgatar Noemi lá para Boaz, que era justamente o que ele estava querendo. Né? Aí, como diz lá aqui na nossa para quem está acompanhando a leitura bíblica, eles firmam um acordo, e para selar este acordo, havia um ritual, irmãos, de descalçar os pés, né, e passava o direito para o próximo, na linhagem da remissão, certo? Que o próximo da linhagem era justamente o Boaz. Mas esse ritual, ele servia como testemunha em toda Israel. A gente vai falar sobre isso. E quando isso foi feito, irmão, foi feito perante os 10 anciãos, de pelo menos 10 anciãos, né? E de todo o povo de Israel que assistia ali na porta da cidade. E por que essa passagem? E por que dessa passagem com relação ao tema da lição? É justamente o contexto que está dizendo aqui na nossa verdade prática, né? Que é o homem, ele foi criado com qualidades que expressam virilidade e responsabilidade e liderança. Existia uma lei, certo, que deveria ser cumprida, e aqui o que ele está querendo transmitir para a gente? Que
Boaz ele queria cumprir com essa lei, né? Ele tinha a responsabilidade de não deixar Noemi, né, desnorteada com relação a isso, né? Ela deixar ela sozinha. E só que a Noemi tinha a Ruth como também a nora, né? Que era nora, mas também tinha a Ruth que estava ali no pacote. E o interesse de Boaz era justamente casar com Ruth. Mas como é que funcionava, né? Quando Ruth começou a continuou com Noemi, a gente sabe da história, certo? Que Noemi saindo lá de Judá, né? De Belém, estava muito ruim, né, as coisas, né? Então, de alimentação, estava passando por uma má fase a cidade, então eles tiveram que sair, né? E sair da cidade, passaram para uma outra cidade, e foi Noemi, Elimeleque, os seus 2 filhos, chegaram lá enquanto os 2 filhos casaram-se com as meninas, Orfa e Ruth, né? Mas eles também morreram. Morreu Elimeleque, morreu eles. Como é que funcionava na lei da sucessão ali, da remissão, do resgate? Tinha que era o irmão mais próximo da viúva que teria o direito de resgatar, mas ele não era obrigado, não. Tá? Se ele não era obrigado, a mulher podia passar vergonha em frente ao povo, em frente a tudo, certo? Mas a lei, por isso que fala sobre a virilidade, responsabilidade e liderança do homem, né? Porque ele viu na responsabilidade e quis cumprir com essa responsabilidade. O Orfa foi embora porque Noemi liberou ela, mas Ruth, né, se adaptou bem com a sogra Noemi e foi embora com ela e disse que onde ela fosse, ela ia, e onde ela morresse, onde fosse enterrada, ela também seria enterrada. Com isso que aconteceu, né? Ela acabou entrando na linhagem de Davi, consequentemente, na linhagem de Cristo, né? Porque ela foi foi avó, né, de Davi. E o que acontece? Quando ela seguiu Noemi, como é que seria a regra das coisas? A ordem natural da coisa. Noemi, já que Ruth ficou com Noemi teria que se casar, certo? Com o resgatador, com o remidor. Aí, quando ela tivesse um filho, que esse filho era o resgatador de Ruth. Entende como é que seria a ordem natural das coisas? Mas aí Boaz, ele foi e colocou a Ruth no pacote e ofereceu para o resgatador imediato, certo? O resgatador viu que poderia prejudicar, e tinha esse negócio também de prejudicar a sua linha, a sua herança natural, né? Porque uma vez que esse remidor casasse com Ruth, o filho dela teria direito também na herança natural dele. Então ele, pensando no dinheiro, provavelmente nos bens dele, não quis transmitir. Provavelmente também ele já tinha uma esposa e filhos. A única coisa que ia acontecer, eles iam dissolver mais ainda a herança entre mais pessoas. Ou seja, estava chegando o Ruth, certo? E então a herança deles iriam passar mais, ia ser dividido por mais gentes. Tudo bem que os bens iriam crescer, mas as pessoas também iriam crescer. As fatias da herança também iriam ser divididas. Ou seja, ele passou a vez para Boaz. Certo? E aqui na nossa introdução, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição agora, apresentaremos o mandato divino para os homens, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Certo? E uma coisa também, irmãos, que diz aqui na nossa leitura, que a gente vai estar falando isso aqui nos próximos itens, é sobre o pacto, sobre o pacto que eles fizeram, não? O acordo que eles fizeram perante os anciãos e o povo lá da entrada da cidade, que é muito interessante, que a gente vai usar vai parafrasear também com algumas situações que nós vivemos hoje, certo? A criação
a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Tudo isso nós sabemos, conforme está em Gênesis 1:1. Certo? A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, conforme está lá em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E 1 Coríntios 11, nos versos 11 e 12, diz assim, ó: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Aqui, na minha visão, irmãos, quebra um paradigma muito grande. É que muitos pregam, até afirmam por aí, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Não entende a verdadeira submissão que a Bíblia fala. O que Paulo ali está querendo dizer, nesses versos, né, de 11 e 12, por exemplo, e continua, poderia muito bem ser confundido com essa submissão ou subordinação, né, mas está longe de ser o pensamento dele com relação a isso. Não era isso que ele estava querendo transmitir. Ele começa o verso 11 dizendo que no Senhor, que tanto a mulher quanto o homem são dependentes um do outro. E ele reafirma lá no verso 12, que diz, pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. E para finalizar esse contexto, certo? Ele resume que a gente não precisa se preocupar, pois tudo vem lá do Senhor. Se é tudo debaixo da graça de Deus, tanto você quanto a mulher, quanto a sua esposa, o seu cônjuge, vocês vão estar preparados para poder discernir o que é e o que não é com relação a isso. Certo? Provavelmente lá na hierarquia, em se tratando do reino de Deus, certo? Somos todos uma só carne. Tá? Marido e mulher. Não é assim que a Bíblia diz, como diz lá em Marcos 10, lá nos versos 7 e 8. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. O que acontece? Não tem aquela velha historiazinha, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Né? Nós, os cristãos, que confiamos na Bíblia, que acreditamos, temos a Bíblia como um direcionamento fé, de instrução também, certo? Nós sabemos que a galinha veio primeiro, certo? Pelo menos é o que a gente pensa, né? Na verdade, é o que não está escrito, mas é o que dá para se entender. E da mesma forma, a mulher, ela veio primeiro. Agora, a partir daí, todo o nascimento vem a partir da mulher. Olha só teve Adão. Só o Adão que foi o homem que Deus plantou ali no jardim, colocou ali no jardim. Criou ele do pó. Certo? A partir daí, ele depende 100% da mulher para poder nascer. Olha que interessante. Onde é que está a submissão? Certo? Então, mas o casal criado nos caminhos do Senhor, eles conseguem decifrar isso daí. E a gente vai ver também, vai comentar mais um pouco sobre isso, sobre a união dos dois, né? A unidade dos dois, e sobre essa submissão. Tá bom? Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa tarefa primária, isso não era no sentido, irmão, de castigar ele, não.
tá? Mas sim foi na intenção de guardar aquilo que Deus confiou a ele. Assim começa a responsabilidade do homem como um protetor, né? Um provedor. Isso sendo a natureza do homem, que ele foi criado, né? Prover, trabalhar, né? Guardar não quer dizer que vai trancar a mulher dentro de casa e não deixar ela fazer nada, pelo amor de Deus. Certo? É no sentido de proteger a mulher em tudo e honrar, como diz lá em 1 Pedro 3,7, fala assim, ó, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É onde eu falo sobre que a partir daí o homem, todos que nascem, depende da mulher. Entende? Se fosse pensar na submissão, como a mulher é uma dádiva. O fruto, ela dá a vida para alguém, isso é uma dádiva de Deus. É uma coisa inexplicável, né? O papel da mulher. Então, ela é responsável para dar a vida. Isso é uma graça de Deus, de dar a vida para as pessoas. É de dentro dela que sai isso. É ali que ela faz a gestão, né? E imagina só o quanto que isso é de Deus, né? Uma pessoa que gera vidas, é inexplicável, mas é de Deus. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Lá em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, a Bíblia também ela cita alguns bons líderes. Ela mostra alguns bons líderes, né? Falando em masculinidade, falando em homem e liderança, que é papel de Deus, que é uma honra de Deus. Mas a Bíblia ela cita alguns sobre isso, né? Que é José, por exemplo, Neemias, Daniel. Muitos falam de Moisés, né? Mas eu tenho assim eu sei a gente conhece bem a história de Moisés, mas para mim, com relação à liderança, eu acho que ele pecou, não pecado, né? Ele errou algumas vezes, certo? Mas ele, para mim, ele foi um ótimo legislador, certo? Mas na liderança ali, eu acho que faltou um pouco do feeling de liderança, né? Tanto é que Jetro teve que ir lá para dar uma orientação para ele, e tudo que ele fazia era baseado no que ele ia conversar com Deus, Deus falava com ele ia, resolvia, certo? Mas são coisinhas assim, mas que não tiram o mérito de liderança, porque lá na galeria da fé também, tanto Sansão quanto ele e outras pessoas são citadas ali como homens líderes, né? Mas é só uma visão minha. Então eu entendo, irmão, que a liderança do homem, em sua casa principalmente, no sentido de ser primeiro em tudo, ou em quase tudo. Tá? Por exemplo, ir para trabalhar, sair para o trabalho, sair para batalhar. Isso tem que partir do homem. Não que a mulher não precisa fazer isso. Não é isso, certo? Mas ele é o cara da frente, tá? Enfrentar o mundo em prol da sua família, encarar tudo, né? Ser o primeiro a receber. Tá no pelotão de frente para receber, na fila da frente do pelotão para receber as pancadas da vida, né? Se colocar na frente para tudo. Certo? Assim, resbalando nele, quando chegar na mulher, quando chegar na sua família, consequentemente nos filhos, vai chegar mais leve. Não que ela não seja capaz de resolver. Certo? Mas o homem está ali que é para levar essas pancadas e deixar ela. Eu costumo dizer, por exemplo, que o bom líder é aquele que age como facilitador. Tá? Ele sai mastigando, né, todos os problemas, tudo, e deixando em condições de ser usufruído pelos seus. Bom, e é claro, um bom líder, ele qualifica pessoas para o ajudar. Certo? No caso da nossa família, Deus colocou a mulher.
Deus colocou a mulher na minha vida, na nossa vida, né, como auxiliadora, como uma ajudadora. Cabe então, nós os homens, como um bom líder, para aqueles que são bons líderes, dividir tudo com sua esposa. Também não precisa guardar tudo para si, porque ela também é uma âncora, ela uma pilastra dentro da sua casa. Então é justo, até para ela se sentir também uma ajudadora. Nós temos que dividir isso. Lembra da unidade? De Marcos 10? Certo? Que nós somos um só. Essa é a unidade. Então, nós temos que proteger isso como feeling do homem, como natureza do homem dada por Deus. Mas isso não quer dizer que que a mulher não vai contribuir com as decisões dessa unidade, com as decisões e também com os sofrimentos. Né? Quando de repente você está com um problema, a mulher é quem assume aquela situação, mas sem tirar o mérito dos homens, né? Que é o homem do lar. Afinal de contas, irmãos, essa unidade é um mandamento de Deus, conforme fala, igual eu falei lá de Marcos 10, né? Mas no versículo 8, é uma só carne. E só para constar, irmãos, e balancear um pouco, a Bíblia também, ela fala de algumas mulheres que foram líderes em suas épocas. Certo? Por exemplo, a juíza Débora se tornou muito respeitada na época e ela foi considerada como mãe de Israel, né, conforme ela fala em Juízes 5 e 7, que ela fez, o que ela fez? Ela mantendo a paz, ela manteve a paz entre o povo de Israel por mais de 40 anos. Então, Débora, também foi uma líder. Certo? Tá vendo só que né, não é só homem, você não ouve falar só de reis, só de homens líderes. Teve outras mulheres. Teve mulheres também. Miriam, por exemplo, que ela liderou as mulheres de Israel com música, com dança, um poema de louvor, certo? Durante aquela travessia lá no Mar Vermelho, né, na libertação do povo lá de Êxodo. Né, e isso a gente consegue ver essa história lá de Miriam em Êxodo 15, do 20 a 21. Tá? E Esther, né, durante o reinado, ela descobriu sobre o plano de Amã. Lembra? Né, que Amã queria destruir o povo judeu. Mas só que nessa época aí, era contra a lei a mulher ir sem ser solicitada, mesmo que ela fosse a rainha, se a mulher do rei, ela ia perante o rei sem ser solicitada. Certo? Então ela convocou assim, o povo judeu para que fizesse um jejum, né, durante 7 dias, durante 3 dias, né, para que ela pudesse ir encontrar com o rei. Dica de passagem, nós temos, né, tem um propósito que foi feito numa live ontem, pelos irmãos, pelo pastor Jefferson, e os sedentos, frente a 7 dias. Os irmãos acessam lá a live que foi feita, que está no canal do pastor Jefferson. E tem uma convocação lá para um jejum de 7 dias aí, em prol de desfazer os altares do Rio de Janeiro, depois daquela da apresentação daquela mulher, né? E também em prol do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os irmãos, dá uma pesquisada lá, que eu lembrei disso agora, não está nem no meu esboço, mas quando eu lembro que Esther, ela só para poder estar na presença do rei, do marido dela, ela convocou o povo judeu que estava prestes a ser destruída por Amã. Ela convocou o povo para jejuar durante 3 dias, só para que ela pudesse encontrar com o rei. Certo? E após esses 3 dias, ela foi até a casa do rei, né? E consequentemente o rei ele foi e se alegrou por estar na presença dela, certo? Então o que acontece? Ela faz um banquete, realiza um banquete já premeditadamente, que é para poder desmascarar Amã, né? E com isso aí ela conseguiu salvar o povo. Essa passagem está lá em Esther 7, tá bom? E como é que tá os irmãos aí? Como é que estão chegando os irmãos aí? Amém. Doraci, também de São Paulo. Degiane, boa noite a todos. Eurades, lá de Maranhão.
Doni. Muito bom, os irmãos chegando aí, que maravilha, né? Pode contribuir aí com alguma mensagem, uma pergunta, da maneira que for possível, a gente vai estar interagindo aí. Tá bom, irmãos? A erosão da masculinidade, tá? Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, conforme está em Gênesis 1 e 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada, conforme está lá em Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Disso discorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente, conforme está lá em 1 Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a quantidade de coisa que tá colocado, né, na mesma linha, onde não vão herdar o reino de Deus. Certo? Não é somente os idólatras, né, os adúlteros, por exemplo. Certo? Os afeminados. Está tudo no mesmo nível, irmãos. Então não adianta, porque você é por causa da homossexualidade, você é mais pecador. Tudo bem, ele também nós conhecemos a verdade bíblica, as doutrinas bíblicas, mas a idolatria está no mesmo nível, está no mesmo contexto aqui, ó, de 1 Coríntios 6 e 10. Tanto quanto os avarentos, quanto os bêbados. Também está nessa leva toda aí de que não herdarão o reino de Deus. Tá? Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativação da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1,8 diz assim, ó: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui nessa passagem, irmãos, de Tiago 1,8, aqui o apóstolo Paulo ele está falando, né, aos cristãos judeus, né, que estão dispersos, né, e dando conselho como obter sabedoria, tá? Nessa passagem aqui de Tiago 1,8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21 e 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. É justamente por causa do contexto da unidade, que você não está debaixo da graça de Deus. Porque é lógico que muita gente pode se aproveitar
daquela promessa que nós fazemos perante ao pastor, perante Deus, que ali o pastor é simplesmente o canal, né, de uma autoridade de Deus para poder consagrar o nosso matrimônio. Mas ali, os irmãos lembram que para quem é casado, que existe uma promessa que a gente faz um para o outro. Para o homem para a mulher e a mulher para o homem. Que não importa na doença, na saúde, certo? Na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, que eles estarão sempre juntos. Só que é lógico, tem alguns homens que se aproveitam da situação, né, e se tornam preguiçosos mesmo, né? Mas dentro da unidade, vamos falar da unidade em Cristo, da unidade da família, né? Ali tanto o marido quanto a mulher, eles têm a mesma necessidade, as mesmas obrigações, pelo fato do homem ser o cara que está na frente de tudo, ele que tem que sair para o campo de batalha, nem sempre ele tem o sucesso de conseguir aquilo o que está proposto. Então entra o papel da mulher, certo? Se todo mundo pensa que a mulher tem que ficar em casa tomando conta de filho e arrumando casa, o homem também pode fazer isso. Hoje na lei do mundo, por exemplo, quando tem uma separação de casal, né, e tem filhos, aquele que tem melhor condição, certo, é o que paga a pensão para onde os filhos estiverem, certo? Então não tem aquela regra de que se a mulher deixar os filhos com o pai, ela tá tudo bem, vai curtir a sua vida como sozinha e tudo mais, não. É a lei, isso é lei, que ela também tem que pagar a pensão desde que ela esteja trabalhando e o marido não, certo? Por alguma crise ou coisa parecida, ela tem a obrigação. Essa lei é tanto para um quanto para outro, certo? Só que pelo fato da lei natural das coisas, é o homem geralmente que é esse cara que está lá na frente para poder receber essa pancada, inclusive nesses processos aí. Mas muitos se aproveitam de alguma crise para poder se estacionar. Existe o cara que está se aproveitando e existe aquele que realmente não consegue, né? Mas aí entra a unidade, mais uma vez, da unidade da família. O marido, a mulher, até os filhos entram nessa unidade, que é para poder, né, eles se alinharem e sobreviver. Essa é a unidade da família, debaixo da unção de Deus, debaixo das mãos de Cristo. Amém? Vamos lá, o que mais? Zezé Lacerda, paz. Pastor Jefferson, estamos todos aí. Crise de liderança. A crise na masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade com líderes eficazes transforma-se em anarquia. Na verdade, é o seguinte: uma sociedade sem líderes eficazes também transforma-se. Vamos lá de novo, irmãos, perdão. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22 e 30 diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo eminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Certo? No livro de Juízes, por exemplo, no tempo dos juízes, por exemplo, ali apareceu alguns, né, para poder julgar Israel, julgar o povo, mas a gente encontra várias passagens na transição de um para o outro. Por exemplo, quando Josué morreu, certo? E tinha também os anciãos, né? Que esses eram responsáveis, a Bíblia diz que eles eram responsáveis de estar transmitindo
para as novas gerações e ensinando as novas gerações, certo? E o que acontece? Quando eles morreram, essa linha de raciocínio foi morrendo. E da forma que não ia tendo líderes, não eram colocados líderes diante deles, a Bíblia também fala nessas passagens que eles faziam aquilo que dava no coração deles. Eles faziam conforme as coisas que estavam no seu coração. Certo? Ou seja, eles ficavam todo mundo atirando para tudo quanto é lado. Mas quando tem um líder, né, e que seja um líder eficaz, quando a gente vamos falar desse contexto do líder, eu vou falar do líder eficaz. Essa baderna, ela não existe. Então, depois que morreu Josué e mais os anciãos, e ficou esse tempo todo sem alguém para poder ficar ali tomando conta. Aparecia um ou outro lá para poder julgar, certo? Mas para poder conversar, para poder fazer, tentar reunir. Mas a maioria das vezes a gente via nas passagens que eles faziam conforme estava no seu coração, faziam conforme eles quisessem fazer, justamente por falta dessa liderança. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, conforme em Reis, 1 Reis 2:2 diz assim, ó, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Aqui, irmão, Davi, ele está falando para Salomão um pouco antes da sua morte. Certo? O que acontece? Ele aconselha ele justamente para poder seguir os preceitos, os mandamentos de Deus, né? E para ele não desviar dos caminhos dele. Certo? Porque assim, dessa forma, se ele seguir nessa, não ser igual Saul, certo? Mas seguir os preceitos, os mandamentos de Deus, Deus cumpriria tudo aquilo que havia prometido a Davi, né? Que se Salomão obedecesse os mandamentos, né, ele sempre teria um sucessor no trono de Israel. É isso que aconteceu, né? Então, essa foi a promessa que Deus fez para Davi e Salomão recebeu essa missão, né? Que ele tinha que, esse conselho de Davi, pouco antes da sua morte. Olha, siga nos caminhos de Deus, siga os seus preceitos e mandamentos, que ele vai te guardar, certo? E assim ele vai cumprir aquilo que prometeu para mim, né? Que não vai faltar sucessor no trono. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Item 3. Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, provavelmente um sobrinho. Tá? Se a gente pegar lá em Crônicas, certo? A gente consegue encontrar uma genealogia, pequena genealogia assim. Provavelmente ele era sobrinho de Elimeleque, né? O falecido esposo de Noemi, conforme está em Ruth 2:1. Noemi perdera o marido, os filhos e ficar apenas com a moabita Ruth, uma das suas noras, também viúva e sem filhos, conforme está lá em Ruth 1, 3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, conforme está em Ruth 2, 3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade, conforme está em Ruth 2, 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura, Ruth 2 e 8, a protegeu para não ser molestada, Ruth 2 e 9, e alimentou, Ruth 2 e 14, e ordenou que fosse favorecida na colheita, Ruth 2, 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Essa lei está lá em Deuteronômio 25, 5 e 6. Tá? E também em Ruth, que é o acontecimento do resgate, em Ruth 4, 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. O que acontece em apuros? Assim que morreu todo mundo lá
onde eles estavam, né? E o que acontece? Eles vieram embora de novo para Belém. E ali voltou a ter de novo a riqueza, né? Chegou justamente na época da colheita, dos grãos e tudo mais. Certo? E por que elas ainda estavam em apuros? Porque é o seguinte, irmãos, porque naquela época as pessoas que. As impuras, por exemplo, eram colocadas em cidades diferentes, em tendas diferentes, os impuros, as impuras. Então eles eram identificados, todo mundo provavelmente ali sabia cada qual o que estava acontecendo. E a viúva, ela não ficava retirada, mas ela tinha uma vestimenta diferente. Hoje em dia a gente consegue ver isso ainda, né? Que quando a pessoa fica viúva, ela vai lá e veste uma roupa preta. É para identificar. Naquele tempo também. Então, quando a Bíblia fala aqui que Boaz ele protegia Ruth, porque tanto é que ele pediu para que, ó, você pode continuar na colheita, certo? Nos meus pastos, nos meus campos, certo? Colhendo, mas fica perto das minhas servas, que é para você não ser molestada, para ninguém te incomodar. Porque isso acontecia muito, porque pelo fato de todo mundo identificar essa pessoa pela sua vestimenta, eles poderiam estar querendo fazer algum mal, fazer alguma maldade para essas pessoas que eram viúvas. Então era fácil identificar. Então Boaz falava para ela: fica perto da serva, fica onde tem gente, que é para ninguém ver que você está sozinho e querer fazer mal para você. Certo? E quando aqui também fala sobre a alimentação, que Boaz alimentou ela, porque também existia na lei, certo? Do Levirato, na lei do Levirato, por exemplo, existia que toda vez que você, o dono, o proprietário do campo, que eles iam fazer a colheita, os cantos não poderiam ser colhidos, que é para favorecer aquelas pessoas que não tinham condições, certo? E aqueles que faziam a colheita, se caísse do fecho deles alguma coisa, alguma migalha, não poderiam voltar para buscar, porque, segundo a lei do Levirato, eram para essas pessoas menos favorecidas. Então Boaz permitiu que ela ficasse ali, certo? E tomasse parte dessa lei e que ficasse ali protegida. Com isso, ela foi chamando a atenção de Boaz, no que sentido? Porque, como é igual a Orfa picou a mula, foi para o canto dela, certo? Mas ela se declarou para Noemi, né? Dizendo que, mulher, onde você for, eu vou, onde você for sepultada, eu vou sepultada, e principalmente, o seu Deus, a partir de hoje, será o meu Deus, certo? Então isso comoveu, chamou a atenção de Boaz, né? É, então por isso que ele fez toda aquela viravolta para poder ele conseguir resgatar, né? Eu acho que ele jogou um pouquinho de dificuldade pro sucessor do resgate, né? Colocando que, ó, você vai ter que casar com a Ruth, então é melhor, você vai ter que comprar os bens lá de Elimelec e você vai ter que casar com a Ruth. Então, provavelmente colocando um medo nele, que é para ele poder sair fora mesmo e deixar a linhagem para ele poder assumir essa, para ele poder assumir, né, a linha de resgate, né? Então e o detalhe é o seguinte: lá ali na leitura de classe, por exemplo, quando eles falam que que eles descalçavam os pés, certo? Isso era um ato de selar o compromisso, certo? Não era um contrato assinado assim. Eles selavam um compromisso. Hoje em dia também a gente consegue ver isso aí. Não sei, eu nunca morei na roça, mas eu gostava de viver na roça e eu ouvia muito essas histórias. Que nos tempos do meu avô, por exemplo, eles firmavam, ou era só histórias, mas eles contavam que quando você estava numa roça, você ia vender um boi, você ia vender um gado, ia vender um animal para uma pessoa e não assinava contrato, eles botavam no fio do bigode. Os irmãos lembram, vocês se lembram disso? Os irmãos se lembram disso, que tinha essa mania? Então, provavelmente, baseado nisso aí, lá eles descalçavam as sandálias e passavam para o sucessor. Na linhagem, tô tirando meu time do campo, tô tirando a minha obrigação, eu estou repassando a minha obrigação para você pode assumir lá a viúva ou as viúvas e ficar em paz, que eu estou tirando meu time de campo. Mas para eu comprovar isso aí, vamos descalçar aqui, descalçava as sandálias e colocava nos pés
do sucessor. Certo? Então era desse jeito. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele as que comprasse deveria casar-se com Ruth. É onde eu estou falando que ele começou a colocar, sei lá, um empecilho. Só, as terras estavam... Tanto é que o rei Midor, ele estava interessado em comprar as terras de Elimeleque, né? E ajudava lá Noemi, mas ele estava interessado em comprar as terras. Mas quando Boaz falou assim, você vai comprar? Tudo bem, você pode comprar, mas você vai ter que casar com Ruth também. Opa, então agora eu não quero mais. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Né? Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo, conforme está lá em Ruth 4:22 e Mateus 1, 5, 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Tá aí. Porque ele poderia também ter feito, lembra que eu falei que na lei do levirato, ele poderia não cumprir com essa obrigação de resgate. Ele só ia passar uma vergonha perante o povo, porque a mulher, isso está na lei, que a mulher podia chegar perante o povo e falar em voz alta o que ele tinha feito. Simplesmente ele virava as costas e ia embora e não acontecia nada. Mais nada. Então, Boaz também, ele poderia ter feito isso, largado igual o parente dele, que era o próximo da linhagem, para resgate. Ele poderia ter feito isso, mas ele não. Por isso que ele está sendo citado aqui nessa lição, sobre símbolo de masculinidade, né? Líder, pai e líder. Justamente por isso, porque ele não sumiu das suas obrigações. E é lógico que com isso, o fato de que Ruth foi uma mulher que, a partir daí, ficou na presença de Deus, certo? E amou Noemi, então isso chamou a atenção. Isso chamou a atenção de Boaz, né? Isso corroborou para que ele assumisse esse resgate. E fez com êxito, né? Que bom, irmãos. Quem mais está chegando? Ok. Enzo. Rapaz. Enzo. Zezé Lacerda. Zezé Lacerda. O livro de Ruth, exemplo de amor, gratidão e caráter de Cristo. Perfeitamente. Perfeitamente. E a gente encontra ali tanto Ruth quanto o Boaz, né? Homens, né? Pessoas que estavam debaixo da graça de Deus. Apesar que, e ajudou Noemi, né? Porque Noemi, quando chegou de volta na cidade de Judá, Belém, ela ficou toda coitadinha, né? Porque agora eu vou mudar meu nome agora vai ser Mara, porque eu estou com a vida amargurada e tudo. Mas aí Ruth estava lá para poder acalentar ela e ficar, para de vitimismo, eu estou aqui do seu lado, fica tranquilo, eu vou tomar conta de você. E foi assim e isso que chamou a atenção também de Boaz, pelo fato dela ser uma pessoa bem acolhedora, né? Amou, como eu disse, amou Noemi. Bom, irmãos, a gente vai entrar agora para a nossa conclusão, certo? E se o irmão tiver mais um comentário para fazer, certo? Pode fazer aí. Muito bem, muita participação hoje, graças a Deus. É muito bom saber que os irmãos estão acompanhando, certo? Muito bom saber que os irmãos estão acompanhando aí, tá bom? Na nossa conclusão diz assim: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da invasão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige
o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Bom, não basta simplesmente a gente, como diz, né? Porque aqui está dizendo na lição que quando os órgãos genitores, eles diferenciam o homem e a mulher, né? Então, não é só por esse fato. A gente tem que exercer a função daquilo que Deus, lá no início, em Gênesis 1 e 27, por exemplo, diz, né, que o homem e a mulher não são dois misturados, apesar de se tornarem uma carne só depois. É uma separação de gêneros ali, né? Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Também não tem a pessoa que nasce. Hoje em dia não pode mais falar o nome hermafrodita. Tem um nome certo que desculpem, fugiu da minha cabeça. Se o irmão lembrar aí, pode passar para mim aqui. Tanto é que quando tem essa natureza da pessoa, ela é determinada com dois órgãos, né? O órgão masculino e o órgão feminino. Isso pela ciência, pela biologia, pela medicina é feito. Então, isso corrobora com Gênesis 1 e 27, que Deus fez dois gêneros, o homem e a mulher, masculino e feminino. Até quando a pessoa nasce com essa natureza, certo? Ela nasce com a natureza, com os órgãos masculino e feminino. Também já está a nomenclatura já está dizendo, corroborando com Gênesis 1 e 27. Amém, irmãos? Eu espero que tenha sido bênção na vida de vocês, na vida de cada um. Assim que como eu estava estudando essa lição, também foi bênção na minha vida. E é muito bom quando a gente recebe alguma coisa de Deus para a gente poder transmitir. Porque a gente só faz o espelho, né? O reflexo. Da maneira que Deus fala com a gente tenta transmitir para vocês. Isso não é um ensinamento, certo? Isso não é um ensinamento, isso é uma reflexão, onde todo mundo pode estar contribuindo com ideias, com comentários e com perguntas, certo? E isso que é o bom disso aqui. E volto a dizer, que o Paulo fala em todas as reflexões minhas, que o intuito não é querer ensinar sobre isso aqui, e sim fortalecer a pesquisa. Então, quantos agora vão querer, acabando essa live aqui, correr lá para o livro de Ruth e estudar mais um pouco a história de Noemi, Ruth e Boaz? Certo? Então é essa que é o dever cumprido nessas 1h, 50 minutos que a gente fica junto, é justamente isso. É despertar em cada um a vontade de pesquisar e saber mais sobre esse assunto. Isso que, para mim, é o intuito. Porque você não consegue. É uma riqueza de informação falar sobre Ruth. É uma riqueza de informação falar sobre Ruth. Então não é uma reflexão dessa que a gente vai abranger todos os conceitos e os textos e contextos que é sobre Ruth. Então, o nosso intuito, então, é despertar em cada um a vontade de pesquisar e aprender mais sobre essa história. E sair edificado com essa história. E, como eu disse lá na oração, multiplicar essas informações. Isso que é interessante. Amém, meus irmãos? Então, vamos encerrar, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por todas essas pessoas que estão presentes, que contribuíram com sua presença. Isso nos deixa muito felizes. Obrigado porque elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas resolveram estar nesse momento de reflexão para ouvir sobre a sua palavra. E isso engrandece muito a New Time Church, isso edifica muito nossa vida, e que a sua bênção, Pai, esteja presente em nossas vidas. E eu sei que o teu Espírito Santo foi capaz de colocar no coração de cada ouvinte, ou das ouvintes que vão assistir depois essa live,
na dose correta, na dose essencial que cada um necessita. Eu confio nessa dosagem, Pai. Eu confio na sua bênção, nas suas mãos e na sua proteção. Peço proteção para todos que estão nessa live e todos que ainda vão assistir, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.